Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Já tá com o café pronto? Porque aqui tem história. Esse podcast de hoje, ele vem com histórias ágeis, com histórias criativas, com histórias divertidas, mas quem vai contar? Que já começa assim, depois eu conto a história eu perguntando para ele qual era o sobrenome. Que coisa ridícula, Mariela. Mas enfim, quem tá aqui para conversar com a gente hoje, Leandro Stock. E ele vai trazer toda a agilidade que ele tem desse universo e como ele foi linkando as coisas através da história. Leandro, já começo te pedindo perdão pela pergunta idiota de falar assim, qual é o seu sobrenome? Mas enfim, é um prazer estar aqui com você. Tanta gente te referenciou, né? Tanta gente falou assim, você tem que conversar com o Leandro. O Leandro é muito bom para estar contando as histórias. Então, por favor, se apresente e nos conte as suas histórias. Bom, prazer é meu, né, ter me chamado aqui para esse podcast. Sou Leandro Stock, sou um dos fundadores da Agile Think, também da Celero, também da Agrosec.digital e aí por diante, né? Então aqui, vamos contar um pouquinho aqui do que a gente conhece, do que a gente já viveu. Então vamos começar com a Agile Think. Como que surge isso? Você é formado em ciência da computação. Exato. E você vem para uma cultura ágil, que você leva até as empresas através de treinamento, de consultoria, mas como que isso surge? Vamos colocar que há 8 anos atrás eu trabalhava numa grande corporação, que a única certeza que tínhamos, né, é que a gente ia ser mandado embora. Quem? Eu e o meu sócio André Vidal, né, que até então era também um funcionário, um gerente de projetos nessa empresa. Que sabia que ia ser mandado embora. Sabíamos que a única certeza que tínhamos, né? Isso porque foi no primeiro dia de contratação, no primeiro dia que a gente começou, a gente já sabia que ia ser mandado embora. Assim? Que nessa grande corporação era uma máquina de moer carne, né? Quando a gente brinca. Nossa, então você já entrava para tomar porrada e sair fora em 6 meses. Era esse. Eu ia perguntar exatamente isso. Você sabia qual era o seu tempo de validade? 6 mesmo, que foi o tempo efetivamente que eu fiquei nessa corporação. Bom, dado isto posto, né? A gente falou, cara, precisamos achar um plano B. Eu com filho pequeno, ele com filho pequeno. Falou, putz, a gente precisa pensar um pouco de como a gente vai sair dessa situação. E não estava tão simples arrumar emprego naquela época, né? E aí pensamos, por que não? Teve algum momento que era simples? Não, mas aquela estava bem mais complexo, E aí entra numa zona de política que não vem ao caso, mas enfim. E aí a gente falou, cara, vamos criar uma escola de negócios, né? Uma escola para ensinar aquilo que a gente já conhece e conhece bastante. Seja da agilidade, da gestão de projetos, de IT, de governança, que eram algo que a gente conhecia bastante. E daí surgiu a Agile Think naquele momento. Que ano era isso? Isso foi em 2015. Ok. Né? E aí a gente foi ensaiando essa parte, né, 2014 para 2015, aí a gente foi ensaiando e em 2016 a gente abriu o CNPJ oficial, né? Mas aí a gente já estava com cliente, já estava fazendo alguns treinamentos, já tinha feito o MVP e a coisa começou a alavancar bastante. Passado essa fase inicial, em 2017 a gente lançou um livro, né, que é o Agile Think Canvas, que foi assim de grande tiragem, grande sucesso, né? Legal. A gente lançou na Livraria Cultura ali da Paulista, perto da Consolação. Que é linda, deu 2 horas de fila para pegar a assinatura, né? Acredite se quiser. Isso é um livro técnico. Que bacana. Lógico que a gente levou toda a família, todos mas tinha bastante gente, os conhecidos, né, tal. E isso foi bastante importante e a partir daquele momento realmente a Agile Think deu uma alavancada forte, né?
E na sequência a gente lançou um segundo livro, aí mais o meu sócio como autor, que é a Gestão Ágil de Produtos, e a partir daí a gente lançou mais 2. Ué, então já são 4? 4 livros, só que esses 2 últimos em parceria com a Jornada Colaborativa, onde a Débora, que hoje é a nossa sócia também, ela foi curadora, fez prefácio, o Vidal também fez prefácio e alguns capítulos desses livros. Que bacana. Então vocês vêm com essa ideia, bom, surgiu de uma dor literal, né? De uma dor literal, exatamente. Olha, a gente vai ser mandado embora, pega a expertise que tem, e ali, quando eu entrei no site de vocês, algumas frases me chamaram a atenção. Uma delas foi que vocês são ágeis por natureza e digitais por vocação. Eu achei tão bacana essa frase. Né? Muito legal. De quem foi a ideia dessa frase? Essa daí foi dos meus sócios, né? A gente estava falando, essa frase encaixou. Sério, encaixou mesmo. Ela parece que ela salta aos olhos, assim. E eu queria que você contasse, então, o que essa frase representa na prática. Do que vocês fazem na prática ali. Se a gente for levar para o lado da empresa, efetivamente, com os altos e baixos que tem de toda empresa, né? Todo empreendedor passa por isso. Tem momentos que a gente está muito bem, né? Com clientes muito bons, aí de repente isso se inverte, né? Pandemia foi um caso bastante... desafiador para desafiador, exatamente, para dizer o mínimo, né? Que a gente quase quebrou efetivamente, porque a gente perdeu praticamente todos os clientes, porque as empresas resolveram no começo da pandemia, por não saber qual era o direcionamento, cancelar todos os contratos. Ficamos com 25% de um único contrato. Tivemos que efetivamente dispensar todos que trabalhavam com todos, assim. A gente manteve 2, 3 ainda para não fechar as portas de uma vez. E a gente começou a se reinventar. Isso, aliás, a gente faz desde o início. Né? A gente se reinventa a cada momento, a cada desafio que aparece, a gente se reinventa. E isso é a agilidade, né? A gente ser flexível, olhar para aquilo que está acontecendo no mercado, se adaptar e seguir efetivamente naquele sentido. Tanto que a empresa ela já passou por diversas mudanças e nesse momento atual a gente está reinventando novamente. Né? A gente fala, caramba, como assim reinventando novamente? Até com pleonasmo. A gente está refundando. Falar isso. A gente está refundando a Agile Think em novos modelos. Né? Porque aquilo que a gente fazia há 8 anos atrás, hoje em dia já é mais do mesmo. Né? Todo mundo faz, ou diz que faz. É isso que eu ia perguntar. Pela forma como vocês descrevem uma cultura ágil através de treinamento consultor, não é todo mundo que faz, não. Mas tem muita gente que diz que faz. E aí é onde o mercado complica, né? Então, hoje, quando a gente entra numa corporação, a gente trabalha todos os níveis da empresa, do estratégico, tático, operacional e sustentação, sempre fazendo o top-down, né? Então, sempre direcionando desde os C-level, os diretores, trazendo a estratégia para a operação e a aplicação da operação para a estratégia. Então, trazendo os resultados de baixo para cima, que é o bottom-up. Então, a gente trabalha nessas duas vertentes. Né? Muitas das empresas concorrentes que a gente conhece trabalha principalmente na parte operacional e tático ali no máximo. Né? Não consegue chegar até em cima. Então, a gente trabalha nessas duas vertentes, trazendo muito resultado em muito pouco tempo. Né? E a gente também tem uma premissa que, se você quer colocar uma inovação dentro de uma empresa, a inovação é feita pela pessoa, por pessoas dentro da corporação. E para você trazer uma inovação, você precisa mudar a cultura. E essa cultura é mantida por pessoas. E aí é onde mora o grande problema. Isso é fundamental. Leandro, é engraçado, tem hora que a gente fala assim, o óbvio precisa ser dito. Exato. Porque por mais óbvio que isso que você diz pareça, não é colocado em prática. Exatamente. Mudar a cultura não é fácil. Não é fácil. Vai mudar uma cadeira da sua casa, sua mulher deixa? Exatamente. É muito complexo. E assim, por que a gente tem hoje balizado em o que a gente chama de 4 pilares de atuação dentro desse processo de transformação,
Sendo o primeiro, que até é o nosso primeiro valor, que é a valorização humana, né? Porque a gente precisa treinar as pessoas, mostrar para ela que aquilo que a gente está trazendo é para benefício dela como pessoa, para a carreira, não somente para a empresa. Nossa. E a partir disso a gente começa a fazer as pequenas mudanças. É trabalho de formiguinha. Né? Você me fez, desculpa, só um parênteses aqui, Sem mas problema. você me fez lembrar de um pastor uma vez que eu vi, porque você tem um lugar que é difícil mudar alguma coisa dentro de igreja, né? E eu estou falando de igreja protestante, não estou falando nem de católica, eu sou presbiteriana. E aí, um pastor uma vez ele disse o seguinte, que se você quiser mudar o piano de um lugar para o outro dentro da igreja, você vai mudando de centímetro em centímetro, cada dia. Quando a pessoa assustar, ela está no outro canto. Falei, ué, ela mudou? É mais ou menos isso que tem que acontecer dentro de uma empresa, né? Você vai nos pequenos passos, muda aqui, muda o comportamento, aí de repente... De repente muda-se. E normalmente a gente trabalha isso iniciando por 1, 2 times, né? Ou equipes de projetos ou produtos de dentro da empresa. Não faz isso na empresa toda de uma vez só, porque o impacto é muito grande. Né? Porque se você está mudando uma cultura, você tem que mudar aos poucos, tem que mostrar o benefício, as pessoas têm que testar, e você não vai testar isso com a empresa inteira, porque isso pode causar um grande prejuízo. E aí você fala, prejuízo financeiro? Não, prejuízo para as pessoas. Porque imagina, você está ali fazendo o seu todo dia da mesma forma, está satisfeito com aquilo, de repente você muda a forma de fazer, e isso com um monte de gente, você vai começar a ter detratores daquele processo que você quer colocar. As pessoas vão começar a jogar contra. E a partir daí você acaba perdendo o cliente por causa disso. Então pega-se uma pequena parte, 2 times, implanta, vê as melhorias, o processo contínuo de melhoria junto a esses times, e as pessoas que estão ao entorno estão vendo o que aquele time está fazendo. E aquele time vai começar a entregar resultado muito mais rápido e muito mais fácil do que eles. Aí eles vão falar, eu também quero ver o que eles estão fazendo. Eu quero participar daquilo. Aí por isso você consegue uma cultura ágil. Aí você consegue iniciar a mudança da cultura. Porque se você... E é interessante porque... Até a gente muda pelo exemplo. Sim, porque o que eu ia dizer é que quando a gente está habituado, você disse isso, as pessoas têm o hábito de fazer de uma determinada forma. Exato. Sair daquilo, sair da sua zona de conforto dói. Neurocientificamente, o lugar ali no cérebro é próximo da dor. Então não é maneira de falar, realmente dói. Você sair daquilo que você está habituado dói. Mas quando você mostra um benefício, é muito bacana essa maneira como você fez. E a gente sempre fala o seguinte, esse processo ele não é rápido. Não, nem pode. Né? Só que tem muita empresa que tem alguns títulos de livro ligados a essa questão da agilidade. Faça o dobro na metade do tempo, que é um título de um livro, inclusive. Mas na essência não a história é outra, tá? Mas o título foi para chamar realmente a atenção. Só que muita gente só lê o título e não lê o conteúdo e quer fazer o dobro na metade do tempo e acha que isso é algo rápido de se aprender, né? E não acontece dessa forma. Um processo desse, a depender do tamanho da empresa, ela demora no mínimo 1 ano para isso começar a ter efeito efetivo na empresa como um todo. É interessante porque quando você fala que as pessoas querem isso, talvez o nome ágil leve a essa impressão de agilidade, de rapidez. E não é isso. Não é isso. É fazer bem feito da primeira vez. Isso é ser ágil, para você não ter retrabalho. Né? Porque se você trabalha na velocidade, o que você faz? De qualquer jeito para entregar logo. E aí o que vai acontecer? Vai voltar esse trabalho, você vai ter que refazer várias e várias vezes, às vezes não dá nem para refazer, você vai ter que começar do zero novamente. Então a agilidade é planeje bem, muito mais do que pensar na execução, pense no seu planejamento. É o tal do afiar o machado, né? Exatamente. Você planeja bem, determina efetivamente aquilo que você precisa fazer, a partir daí, a agilidade até prega isso nesse sentido, que você pode pivotar ou mudar de caminho durante a execução. Por quê? Porque você não vai fazer tudo de uma vez e você também não vai planejar
tudo de uma vez. Eu vou planejar o todo de uma vez só. Não, você planeja pequenas partes e executa aquelas pequenas partes. A partir do momento que você colocou para funcionar, coloca para testar. O cliente gostou? Gostou. Se ele não gostou, vê o porquê que ele não gostou e muda o direcionamento. A partir do momento que você faz isso com todo o seu desenvolvimento do seu produto digital, ou seu produto normal, serviço, enfim, chegou ao final, se você está balizando com relação ao feedback do cliente, ou o feedback não positivo, né, do cliente, chegou ao final, você construiu o produto de acordo com o que o cliente quer comprar. Então vai ficar muito mais fácil você tracionar e escalar com relação à venda do seu produto, da sua empresa, efetivamente. Leandro, eu vou fazer uma pausa aqui para o próximo bloco. E a gente vai... Eu queria que você contasse alguns casos, assim, que claro, eu sei que não pode falar nome nem nada, mas exemplificar mesmo algum dessas mudanças de cultura que aconteceram. A gente volta no próximo bloco. Leandro, qual o exemplo que você pode trazer disso? Porque eu achei muito bacana, porque quem já teve uma empresa ou já trabalhou com algum tipo de treinamento sabe da dificuldade que é de passar por todos, né? De quem está lá embaixo, quem está lá em cima, e como que você faz isso de uma forma que fica efetiva, né? Que ela realmente funciona. A gente tem alguns casos, né, de sucesso nesse sentido e até de insucesso. Não vamos falar do sucesso? Do sucesso, lógico, sempre. Apesar da gente aprender com insucesso. Não, o insucesso foi no final, mas no começo deu muito certo. É que aí trocam-se pessoas, sim, briga de ego, isso é um problema também que a gente enfrenta bastante. Mas falando de uma instituição financeira, instituição de ensino que a gente atuou, até foi bastante engraçada essa situação. O diretor de TI dessa instituição de ensino nos procurou, falou: estou precisando fazer um determinado projeto aqui internamente, que esse projeto já está parado ou ensaiando em ser executado por 8 anos. Eu olhei assim e falei: nossa, como assim 8 anos? Falei, todo ano começa a se fazer esse projeto, chega no final, não dá certo, volta para a tabela do Excel. E todo ano está acontecendo isso. E aí... E as mesmas pessoas que tentavam fazer? Sempre as mesmas pessoas tentando fazer. Aí poderia trocar uma ou outra, enfim, no meio do caminho, mas não conseguia fazer a coisa funcionar. Falei, eu preciso que vocês resolvam esse problema. Eu falei, tá bom, a gente tem um produto que a gente faz isso, que a gente começa lá no princípio, que é a cocriação do produto digital. A gente até fala que chama-se de product design, então a gente faz o design daquele produto de serviço, né? Então a gente pegou, fez o contrato. Na hora que a gente levou o contrato para esse diretor de TI assinar, ele virou para a gente e falou assim: tá aqui assinado, mas eu não acredito no trabalho de vocês. Aí eu falei, ué, como assim? Pra que me contratou? Eu falei, mas foi exato, para que você assinou então o contrato? Eu falei, porque vocês são a minha última esperança. Se não der certo, eu tô na rua. Aí eu falei, tá, então você vai ficar na empresa, pode ficar tranquilo que tá show de bola. Aí assinou o contrato e a gente começou esse trabalho. Por aí já dá para saber por que não deu certo. E aí a gente já começou o trabalho lá, fizemos esse product design, né? Mudamos, porque assim, quando a gente fala de product design, quando a gente está criando um produto dentro de uma empresa, todos os envolvidos com aquele produto têm que participar daquele primeiro processo. Então é de todas as camadas. Sim. Né? Logicamente que os mais C-levels não aparecem e tal, mas o restante apareceu. E foi uma cocriação muito legal. O pessoal adorou a forma que foi feita. Saiu ótimos resultados lá dessa instituição, né, dentro daquele projeto. E em 6 meses a gente estava com o produto pronto. Que em 8 anos, eles não conseguiram fazer. A gente fez esse processo inicial, aí durou uns 2 meses, e aí juntamente com a fábrica de software deles, não nossa, deles, a gente criou, em 6 meses já estava o primeiro MVP funcionando. E saiu do Excel. E aí, assim, ficaram maravilhados. Aí veio o C-Levels, veio todo mundo.
né? E aí a gente começou a fazer outros projetos dentro dessa instituição, né? Foi essa, quando eu disse da pandemia, que eu perdi quase todos os clientes, essa foi o que ficou os 25% do contrato. Então, mesmo num processo muito complicado, ainda conseguimos permanecer neste cliente pelo ótimo trabalho que a gente estava executando. E o cara ficou. Né? E ele ficou. Aí ele saiu por si, né? Ele chegou em um determinado momento que ele teve uma nova proposta de emprego e ele acabou indo, né? E a gente ainda permaneceu lá por mais 2 anos. Aí, logicamente, acabou os projetos. Como a gente é uma consultoria para construções de produto, quando acaba-se, os produtos não faz sentido a gente ficar dentro da corporação. Claro. E aí a gente saiu, mas assim, temos este cliente com muito carinho, vamos colocar dessa forma, e até pela aposta, né, que foi dada na gente, apesar de dizer que não confiava. A gente até brincou com ele, falou, pô, ainda bem que você não confiava no nosso produto. Ele, não, pô, cara, vocês são muito massa, tá muito legal. Então, são histórias aí que a gente tem dessa instituição. Vou falar uma outra, se der tempo. Claro. Tem uma outra empresa que também grande, internacional, multinacional, que o pessoal de RH nos contratou. Era de TI ou outra de RH? Esse daqui foi de TI, e aí a área de RH nos contratou, nos chamou, a princípio, para fazer só um treinamento, né? Que essa parte de agilidade estava na moda na época, isso em 2018. E 2018. E aí, vem fazer treinamento, a gente foi, né? Fomos falar lá do treinamento, aí mostramos, né, o que a gente fazia. Aí a diretora de RH olhou e falou, cara, não quero só treinamento, eu quero que vocês desenvolvam aqui, implantem isso, né? Não faz sentido só dar o treinamento, mas eu quero que isso seja feito com todos os times, aquele negócio todo. E foi um puta case de sucesso também, foi bastante interessante. E vindo do RH, né? O patrocinador interno, o stakeholder interno era o RH e não TI, né? Teve os problemas? Sim, novamente. Você está na zona de conforto e você quer alterar a zona de conforto das pessoas que estão fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente teve os detratores, mas a gente conseguiu trazer os caras para dentro dessa inovação, desse novo modelo de gestão de projetos, de produtos. E aí a agilidade foi implementada na empresa como um todo, né? Tinham mais de 1.000 funcionários, enfim, a gente conseguiu treinar todo mundo. Leandro, o que você acredita, por exemplo, quando você me conta uma história dessa, eu fico imaginando assim, o que você falou para chamar a atenção de uma pessoa de RH? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o ponto, assim, o que você mostrou da agilidade que valeria a pena ela pensar em colocar? A agilidade, ela não serve somente para tecnologia, ela começou em tecnologia, ok? Mas a agilidade, ela serve para qualquer coisa, para qualquer área dentro de uma empresa, até para a sua área pessoal. Então, vamos lá, você quer organizar uma viagem, você quer fazer uma viagem no final do ano com a sua família. Você pode utilizar do ágil para organizar e estruturar a sua viagem. Então, vamos lá, dá um exemplo. Então, vamos lá, quero viajar, vamos colocar aqui para a Europa. Legal. Você tem diversas atividades que você precisa fazer para conseguir viajar para a Europa. Primeira delas ver se seu passaporte está funcional, que é o básico, né? Comprar a passagem, hotel. Eu conheço muita gente que chegou no aeroporto e estava vencido, né? Então, mas aí que está o detalhe do planejamento. Lembra que eu falei que tem que perder tempo no planejamento? Então, vamos pensar antes em todos os passos e aquilo que a gente precisa fazer. Novamente, a agilidade é a questão de você pensar, planejar aquilo que você vai fazer e executar na medida do tempo. Você não precisa fazer tudo de uma vez, ou você vai fazendo na medida que você lembra. Não, você precisa planejar para ver aquilo que você vai fazer, para chegar na hora da viagem você não ter nenhum tipo de problema. Então você vai ver validade de passaporte, e aí assim, o passaporte está vencido. Quanto tempo demora para atualizar o passaporte? 6 meses. Então você sabe que você não pode viajar antes de 6 meses. E aí começa o seu planejamento. Aí você vai numa agência de viagem para comprar a sua passagem. Então você vai listando todas as atividades que você precisa fazer. E aí você vai dando uma sequência nessa atividade. O que eu preciso fazer primeiro? E aí você vai subsequentemente fazendo cada uma dessas atividades. Isso é um planejamento. Aí você usa os métodos Kanban, você pode usar um Canvas
Pô, eu quero escolher ainda para onde eu vou. Aí você senta com a sua família, põe o Canvas lá e vamos lá. Pô, legal, para onde? O que a gente quer fazer? Praia ou campo? Quer não sei o que, ver neve? Então você começa a mapear e fazer o planejamento daquela sua viagem. Imagina você trazer tudo isso que você pode fazer na sua casa, inclusive tem exemplos de crianças aplicando isso no dia a dia das atividades, dos afazeres da escola, você trazer isso para dentro de uma empresa, né? Então, quando a gente chega e conversa com RH, com uma empresa de financeiro, jurídico, que a gente teve vários casos, é mostrar que as pessoas elas precisam entender para que elas estão na empresa. Esse é o primeiro ponto. Por isso que você consegue mudar a cultura. Exatamente. Porque assim, tem muita gente que é contratado para uma corporação, fala que você tem uma função X e você senta lá e fica fazendo... Mas você não sabe qual é a estratégia da empresa, da onde da estratégia da empresa você está colaborando para chegar, qual é o objetivo. Você me fez lembrar do filme do Chaplin, né? Que você fica lá apertando o parafuso. Isso, apesar de não ser apertar parafuso, você age como se estivesse apertando o parafuso. É a mesma coisa. E aí você chega e fala assim, eu quero daqui 6 meses estar no cargo tal. Peraí, mas você vai continuar apertando o parafuso e querendo chegar em tal cargo. Então, exatamente. Então você não dá perspectiva para os seus funcionários ou para as pessoas ou para você como carreira. Você não tem perspectiva dentro daquela empresa de almejar outra coisa. Ou você vai politicamente falando, sim. Agora por competência você não consegue. Então é aí onde muda a perspectiva mesmo. A perspectiva. Né? E aí até é bastante interessante, até há pouco tempo atrás, num treinamento, até o meu sócio comentou, tudo você tem que olhar como se fosse um cubo. Você tem as faces do cubo. Uma face é oposta à outra. E as visões podem ser opostas da mesma coisa. E outras faces, elas saem daquilo que você pensa, ou da forma que você pensa, porque ela está ligada de alguma forma. Só que é uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Ok? Se você começa a olhar... Então, sempre quando você olhar uma determinada situação, olhe com outros olhos, mude o cubo de lugar. E não é prisma, é cubo mesmo. Porque tem vamos mudar o prisma. Não, não é prisma, é cubo. Porque tem gente ou tem pessoas que têm a capacidade de olhar completamente diferente a mesma coisa que você está fazendo, mas fazendo de uma outra forma. Sim. É aí onde surgiu o Uber, onde surgiu o Airbnb. Tem aquela charge que vira e mexe, aparece de 2 pessoas, uma em frente à outra. No chão tem um número, um enxerga o 6, outro enxerga o 9. Exatamente. Né? E assim, e são as perspectivas, depende de onde você está olhando. E aí você consegue ter um melhor planejamento, pegando as visões de todos, se você fizer, não sair no fazejamento, né? Fazejamento, ótimo. Em vez de você fazer o planejamento, o pessoal sai fazendo o fazejamento, ele sai fazendo. Sim. Depois vê se está certo ou está errado. Não, perde-se um pouco mais de tempo na questão do planejamento, e aí você pega as diferentes visões para você ter algo mais conciso no final. Eu vou usar um exemplo nada a ver, mas que para quem tem alguma pessoa que ajuda em casa, você me fez lembrar a que trabalha na minha casa. Tá? Se a pessoa tem uma funcionária, se tem uma diarista, por exemplo, quando ela começou na minha casa, ela conseguia a casa inteira ficar bagunçada e não arrumar nada. Eu virei para ela e falei assim, olha, vamos lá, vamos por cômodos. Ela já é uma senhora. Isso foi tão difícil para ela, ir por cômodos, que até hoje ela fica correndo pela casa. Ela faz por cômodos. Mas essa mudança dela olha que vai fazer 4 anos que ela tá na minha casa, tá? Eu tô pegando uma analogia não, tô pegando algo que realmente acontece na minha casa, mas eu fico pensando isso numa empresa. Porque pode parecer um exemplo simples de dentro de casa, mas tem muita gente que faz isso dentro da empresa. Então, por exemplo, é um exemplo ridículo, mas ao invés de levar um balde, um para uma água limpa e o outro para água que já foi usada, não, ela fica rodando e limpando o pano. O tempo que ela gasta para fazer isso?
Exatamente, até você disse um pouco tempo atrás que o óbvio precisa ser dito. E o óbvio é óbvio para você, não para outra pessoa que está te escutando. O tempo inteiro. Então, assim, essa questão da agilidade, utilizar metodologias, ferramentas e assim por diante, serve exatamente para isso. Vou fazer a limpeza de um cômodo. O que eu preciso levar? Isso! Eu vou varrer, eu vou passar pano, eu vou ilustrar os móveis. Então tem que ter uma flanela, tem que ter o ilustramóvel, tem que ter um rodo, tem que ter um pano, tem que ter um balde. Prepara-se antes de começar a fazer. Tenha o planejamento do que o fazejamento. No fazejamento você tem retrabalho. Você acabou de me falar isso. E eu vou pegar ainda um outro exemplo que talvez seja mais... que é cozinhar. Você vai fazer uma receita. Quantas vezes... Eu amo cozinhar. E modéstia à parte, cozinho bem. Mas quantas vezes eu fui pensar numa receita e estava faltando um ingrediente? Tá faltando. Porque eu não me preparei. E você começa a fazer. Aí você fala, putz, faltou o ovo. Cadê o ovo? E aí lascou-se. Exato. Ou então tem a conta do ovo e um tá choco. Também tem essa. Tem essa. Então, assim, se você... Pode parecer que é um exemplo bobo, mas se a gente pensar nesses pequenos detalhes... E isso é uma coisa que você disse. Você falou assim, tem crianças que já estão com esse tipo de mentalidade. E eu acredito, Leandro, que se a gente muda a mentalidade em pequenas situações ou situações corriqueiras, isso reflete em todas as áreas da minha vida, até na empresa. Exatamente. Então, voltando aqui, se eu me preparo para cozinhar de uma maneira diferenciada, se eu me preparo para fazer uma faxina na casa de uma maneira diferenciada, ou se eu preparo para orientar quem está me ajudando de uma maneira diferenciada, isso vai refletir de verdade na cultura. Eu vou encontrar pessoas como a minha funcionária, que é resistente? Sim, vou. Eu consegui mudar até um ponto. Mas que já melhorou. A minha casa não fica inteira bagunçada enquanto ela está arrumando. E tem outro ponto. Então, até tem o caso disso, que falou para a pessoa que faz a limpeza em casa limpar a geladeira. Ela jogou até o ovo fora. Porque não foi específico e não disse. Ela achou que o ovo não estava bom e jogou fora. Porque tinha um. Não foi específico. Mas quando a gente traz isso para dentro da empresa, a gente vai lidar igual. com as... Exato. É igual. Exatamente igual. E aí a gente acha que tem que ter uma linguagem para falar na empresa e outra linguagem, por exemplo... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem muita gente que ela é contratada dentro de empresas, ela senta na cadeira lá, ninguém fala com ela. Ela sabe qual é a função dela, mas até aí... E o que ela vai fazer? Ela não conhece o ambiente. Ou vão falar com ela uma semana depois, somente. É engraçado isso, né? E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Com certeza. E tem pessoas que ficam um mês dentro da empresa. E aí eu digo que eu passei por isso. Né? Aquela grande corporação que a única certeza era que eu ia ser mandado embora. Eu fiquei um mês sentado que eu não tinha nem computador para mexer. E minha função era gestão de projetos de tecnologia. Aí eu ficava que nem a barata tonta. Ela falava, e aí? Aí não, agora não, ainda não chegou, ainda não. Aí fiquei um mês lá. Eu poderia ter planejado antes, vai entrar X pessoas, já pega aí os computadores, quando tiver só põe no nome. Aí que está o processo. Precisa ter um processo. O processo não é ruim. Burocracia, sim. Sim. Você começa a enfiar um monte de burocracia, diferente. Mas processo é importante. É diferente. As pessoas funcionam por processo. A cabeça do ser humano, ela é feita para ser seguida por processos. Tudo ela leva para o passo a passo. Qualquer coisa que você vai executar, você sabe que você tem que fazer um passo a passo. E para você mudar mindset, você muda com pequenos comportamentos, pequenos hábitos. E aí você tem que mostrar o benefício. É um cubo. Exato. Você mostra primeiro o benefício. Fala, se você fizer dessa forma, você está batendo com o martelo com o lado da madeira, no prego, a sua vida inteira. Aí você mostra, se eu virar o martelo e bater com o lado de ferro no prego, ele vai mais rápido. O cara ele vai olhar, mas mesmo assim ele não vai entender, mas ele viu que foi mais rápido. Sim. E aí aos poucos, você vai chegando nele junto com ele, fala assim, tenta fazer uma vez. Aí ele bate uma vez, ele vê, mas ainda ele duvida. Aí ele volta. Mas aí ele começa a pensar. Ele fala, nossa, mas aquela vez eu bati aquele outro lado
e foi mais rápido. Aí ele vai tentar de novo, ele, interessante, tá ficando melhor. Aí ele começa a fazer mais vezes durante o dia, bater com o lado do aço ao invés da madeira. Vai chegar um determinado momento que ele vai tomar aquilo como verdade, e a partir daí ele vai começar a fazer só daquele jeito. E tem uma outra coisa que às vezes eu falo para os meus filhos, é que às vezes você está usando uma linguagem mais técnica, eu vou pegar uma linguagem mais comum, tá? Porque eu não tenho a sua linguagem. Sim. Mas eu às vezes falo assim, ele é tal coisa assim, que me pede, peraí. É a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, faz uma salada de fruta para mim. A primeira coisa que você vai fazer, salada de fruta. O que eu vou colocar naquela salada de fruta? Como que eu vou picar aquela salada de fruta? Aonde eu vou colocar aquela salada de fruta? Então é muito mais fácil se eu virar para você e falar assim, você vai fazer uma salada de fruta que vai ter banana, laranja, manga, uva e morango. Fica mais fácil? Agora eu quero que você pique do tamanho X e você vai colocar na vasilha tal. Ficou mais fácil de você pegar? Porque o tempo que você gasta para pensar o que ia colocar, como ia colocar... E tem até um exemplo, esse negócio de frutas mesmo, que dá em curso de liderança, que é, eu vou fazer uma salada de fruta, vai na feira e compra as frutas para mim. O cara vem com uma fruta só. Cara, mas é uma salada de frutas. Se é uma salada de frutas, precisa ter mais de uma fruta. A pessoa que recebeu aquela informação poderia questionar, falando assim, mas quantas frutas você quer que eu traga? Quais frutas você quer que eu traga? Para quantas pessoas você vai fazer aquela salada de fruta? Então tem o outro lado também. Isso que você disse é fundamental, porque fica parecendo que está querendo colocar a cultura ali, mas é uma via de mão dupla. Sempre é uma recíproca, tem que ter do outro lado. A pessoa tem que querer fazer aquilo. Novamente, por isso que a gente começa por treinamento. A gente começa mostrando o benefício, trazendo para a cabeça da pessoa ela pensar naquilo que ela viu e tentar de alguma forma usar aquilo. Pode não usar da melhor forma, mas ela vai ver que vai mudar alguma coisa. E normalmente para melhor. E aí, nas dúvidas, aí sim ela vai aplicando, né, no seu dia a dia da forma correta. A gente até fala, existe o método da pedagogia, que é para crianças, sim, e da andragogia, que é para adultos. O adulto ele só aprende errando. Então você tem que fazer ele errar para ele aprender qual é o jeito mais fácil e melhor para executar aquela atividade. E não infantilizá-lo. De forma alguma. Porque muitas vezes a gente percebe que tenta pegar... Pode parecer bobo, de novo, pode parecer óbvio, mas é muito comum isso acontecer. Pega como se fosse ensinar para uma criança e o adulto fala assim, eu não quero isso. Exato. Porque mudar... E aí vem... algumas pessoas talvez pensem assim, mudar a cultura é muito difícil, eu não faço. Uhum. Não, mas mudar a cultura é difícil. É difícil, mas não é impossível. De forma alguma, você consegue mudar. Ser difícil não significa que é impossível. De forma alguma. Né? E é por isso que eu tô aqui, né? Se fosse muito fácil, todo mundo fazia, todo né? Mundo fazia, ainda bem que não é tão fácil assim. Não é tão fácil, exato. Mas, Leandro, ainda virão outros podcasts, porque eu quero mais histórias. Aí a gente não falou ainda da Celeiro e muito menos da tokenização que a gente conversou aqui em off. Então eu quero ainda conversar sobre isso com você. Mas, por favor, deixa seus... Primeiro, te agradeço muito. E deixe seus contatos para quem quiser saber mais sobre a empresa. Sim. Então vamos lá. Eu tenho o meu LinkedIn, é Leandro Stock. Só procurar lá no LinkedIn que vão me encontrar. Se acharem dois, eu tenho um homônimo na Argentina. Como ok? Assim? Eu até já vi se era parente ou não, mas é um homônimo chamado Leandro Stock, também na Argentina. Eu já achei uma Mariela Parolini no Chile, acredita? Então... Não é difícil. Mas assim, gordinho, careca só tem eu, ok? Então tá fácil de encontrar. Também tem o site da Agile Think, www.agilethink.com.br. O site da Celeiro, celeiro.ventures, também pode encontrar aí os meus contatos. E estou à disposição aí para o que precisar. Meu e-mail, leandro@agilethink.com.br também. Obrigada, Leandro. Nada.
Para você que está aqui acompanhando, obrigada por acompanhar mais um episódio aqui do Inovação na Veia. Eu estou te esperando no próximo episódio, mas também estou te esperando nas redes sociais. @podcast.inovaçãonaveia, @café com Mariela Parolini. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.